Olá, amados, sejam bem-vindos. Neste tema, nós vamos estar tratando sobre a ira de Deus. É um tema sério, profundo, super necessário para o nosso relacionamento com Ele e para o nosso melhor entendimento das Escrituras. Que o Senhor nos esclareça e nos abençoe. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A ira de Deus é uma perfeição do caráter divino. Precisamos meditar mais sobre isso, estudar mais sobre isso, nos aprofundarmos mais no estudo da ira de Deus. Porque a gente vai ficar surpreendido, muito surpreendido com a ojeriza que Deus tem do pecado. A total aversão que Deus tem pelo pecado. E quão horrível é o pecado. Salmos 97:12. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Nós precisamos tomar muito cuidado, todo cuidado, acerca da imagem de Deus que nós criamos, para ela não ser influenciada pelas nossas inclinações pecaminosas, pelo nosso padrão de moralidade, pelo nosso padrão de certo e errado, aquilo que a gente entende, e Deus se encaixar em tudo isso. Aí ele não seria Deus, aí ele seria manipulado por nossas inclinações. E aí é onde as pessoas aceitam mais o erro, aceitam mais o pecado, aceitam o direito de errar. Olha que absurdo, a gente faz isso sim em nossa vida, se a gente deixar correr frouxo, se a gente deixar acontecer o pecado na nossa vida. Até a imagem de Deus vai mudar, a gente vai ver um Deus, Deus vai entender, Deus vai perceber, Deus sabe, Deus conhece, Deus é amor. E aí começa um trabalho na imagem de Deus para a gente corrigir a nossa vida pecaminosa. O pecado, ele deve ser confessado e abandonado. A gente não justifica o pecado. Ele tem que ser largado de lado. E nós precisamos, sim, olhar de frente o que Deus é, adorá-lo e bendizê-lo e entender cada vez mais sobre a pessoa real de Deus. Não aquela imagem que a gente cria para facilitar a nossa vida, para facilitar o jeito que a gente quer ver a vida, o jeito que a gente quer viver a vida. Salmos 50:21. Estas coisas tens feito e eu me calei, pensavas que era tal como tu. Hebreus 12:28 e 29. Por isso, tendo um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. As Escrituras nos mostram explicitamente, claramente, acerca da ira de Deus. E nós precisamos trabalhar para harmonizar o que vem a ser a ira de Deus e o que é o amor de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, para a gente não desequilibrar esse entendimento. Porque muitas vezes a gente tende a recorrer na bondade de Deus, achando que nós vamos achar salvação na bondade de Deus. As misericórdias do Senhor, elas são a real causa de não sermos destruídos, consumidos. Mas, por causa de quê? Consumidos por quem e de que forma? Portanto, um Deus amoroso, sim, nós precisamos entender que Ele é amor e Ele é juízo também. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, Deus e Deus nele. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus de amor. Deus é amor.
Nós precisamos saber que Ele é ativo no seu amor. Mas também entender que é um Deus que se ira contra o pecado. Então nós podemos dizer que Ele também é um Deus ativo na sua ira. O nosso Deus é um Deus ativo em seu amor. Aquele amor que busca, aquele amor que atrai, aquele amor que limpa, que lava, que salva. Jeremias nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Baseados numa passagem de João 16, eu tenho ouvido algumas coisas perigosas e até assustadoras acerca da ira de Deus e do amor de Deus. João 16:27 fala o seguinte: pois o mesmo Pai vos ama. Essa é uma afirmação categórica, firme das Escrituras. Glória a Deus. E diz depois: visto como vós me amastes e credes que saí de Deus. Ou seja, muitos têm colocado essa condição. Deus nos ama porque Ele viu que nós amamos a Cristo. E aí sim, o amor de Deus está condicionado ao nosso amor por Cristo. Deus nos ama porque nós amamos a Cristo. Amados, não poderia haver nada mais perigoso e nada mais irreal. Porque as Escrituras não falam assim. Elas mostram um Deus que tomou iniciativa. Um Deus que agiu em nosso favor, que nos buscou. Sim, existe sim na cruz, no sacrifício de Cristo, o cumprimento da perfeita justiça de Deus, que afasta a ira da nossa vida. Mas olha, é importante nós entendermos que se o amor de Deus não se lançasse sobre nós, nós não seríamos nunca, jamais salvos. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Para que a nossa salvação, a nossa justificação fosse consumada, um altíssimo preço foi pago. Um preço muito alto que nós não conseguimos identificar quão grande foi esse preço. Mas esse preço que foi pago, Ele aplacou a ira de Deus, Ele cumpriu a perfeita justiça de Deus, o perfeito juízo de Deus. E isso foi feito porque Deus nos ama. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está claro que Deus é ativo no seu amor para a salvação, para salvar o pecador. Mas Deus também é ativo na sua ira contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra tudo que se levanta para afastar o pecador da salvação. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então esse alto preço, a gente só tem que dizer alto preço, né? Mas esse altíssimo preço que foi pago no Calvário, aquele sangue derramado no Calvário, pelo Filho de Deus que nos doou por amor essa salvação tão grandiosa. Pois é, Ele foi ali moído em meu lugar. Ele foi ali moído em seu lugar. Era o nosso lugar, aquela morte, aquela cruz, para satisfazer e aplacar a ira de Deus. Mas o preço foi pago. Ou seja, Ele foi moído pela minha transgressão. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Sobre as pisaduras dele eu fui sarado. Isso é amor profundo, amor grande, amor. Glória a Deus. E eu me submeto a Ele. E eu sou justificado por esse sangue, comprado e lavado por esse sangue, purificado e redimido por esse sangue. Sou feito nova criatura em Deus por esse sangue que foi derramado. Agora, se há rejeição desse sacrifício, se o Filho de Deus foi moído em seu lugar e você diz, não, eu não quero isso. Eu rejeito esse sacrifício. Já não sobra mais nada, já não há sacrifício pelo pecado. E a pessoa se coloca totalmente, inteiramente à mercê
da ira de Deus, porque nesse caso a justiça de Deus não foi aplacada, a justiça de Deus não foi cumprida. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Judas 1:21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aquele que quer manter a vida de pecado, insiste nisso, não haverá mais escape. Se você decidir dar lugar às suas inclinações carnais, às suas paixões carnais, à sua vida pecaminosa, viver nela, se independer de Deus, traçar seu destino, traçar seu futuro, como você quiser falar, mas se independer de Deus e fazer você o seu caminho, certamente isso acabará mal. Existe um momento na cruz que eu quero que você preste atenção. Tudo naquele momento da cruz foi intenso, foi forte. Tudo, nada dali foi muito simples. Mas tudo que Jesus passou, a rejeição humana, forte em todos os níveis, a dor física, intensa, inimaginável, tudo isso ele passou por você e por mim, por amor. Mas teve um momento na cruz, que realmente parece que foi o momento, o ícone mais forte, de maior impacto na vida de Cristo. Foi quando o próprio Deus se afastou. Porque até então, todo o ministério de Jesus, desde que ele nasceu, todo o ministério, todo o passo de Cristo, ele estava com a presença do Pai ao seu lado. Havia comunhão com o Pai, havia direção do Pai, havia instrução, a proteção do Pai, havia tudo. Era ele e o Pai, ele fazia o que via o Pai fazer. Amém? Era tremendo, ele passou por coisas indizíveis e fortes, né? Por amor. Por amor, lembre-se disso, tudo que ele fez e passou foi por causa do amor. A missão de Cristo foi missão de salvação. Ele fez, ele determinadamente por amor, impulsionado pelo amor, ele fez. Mas naquele momento que o Pai se afastou, porque o Pai, Deus, ele não comunga com o pecado, ele não se relaciona com o pecado, ele não pode interagir com o pecado. Não é porque só a santidade dele não pode, porque se ele interagir com o pecado, ele destrói o pecador, aniquila o pecado. Ele se afastou. Para quê? Para que em Cristo se cumprisse a perfeita justiça de Deus, o perfeito juízo de Deus, que era sobre mim, que era sobre você. Mas Jesus tomou o meu lugar e pagou o meu preço, né? E ali houve a minha redenção. Mas aquele momento foi necessário na cruz que Deus se afastasse. E Jesus clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Minha pronúncia não é a melhor, já ouvi várias pronúncias diferentes. Mas Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase veio do fundo, do fundo, do fundo, em grito e em desespero, porque é uma coisa que ele não havia experimentado. A ausência do Pai. E aí está o peso. É preciso que nós entendamos o que aconteceu ali. Quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? É o que acontece quando não há nada entre o Deus Santo e o pecado imundo. Não há relação. A justiça de Deus irá se impor sobre esse pecado e vai aniquilá-lo. Isso é bíblico, isso é real. Então, se Jesus não foi o seu Salvador, não foi no seu lugar que ele foi moído e transpassado, você então terá que se ver com o Pai. Você vai ter que se ver com o Deus Santo. E a ira do Senhor estará sobre ti. Porque não há como haver comunhão. É preciso que a gente entenda sobre o pecado. O pecado não é um capricho. Não é porque você quebrou a vontade de Deus simplesmente. É preciso entender o que é a vontade de Deus e o que é o poder da rebelião, a malignidade do pecado. Mas enfim, a gente já conhece o plano de salvação, todo ele moldado, trabalhado em amor e um preço altíssimo para o nosso resgate.
Mas a decisão é nossa, é minha e é sua, né? De enfrentarmos a ira de Deus, crermos nela ou dizer que isso não vale. Enfim, eu amo a Jesus porque Ele me amou primeiro. Eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro. Nós somos frutos deste amor, nós somos comprados por esse amor. Nós estaremos eternamente com Ele porque Ele nos amou e nos resgatou. Se você não aceitar isso, você estará à mercê da ira. Nós vamos ler alguns versículos. Eu sei que eu não sou muito... Esse meu tipo de vídeo não é muito bom para se ver no YouTube, na internet, onde seja. Porque ele não é curtinho, ele não é rápido, ele não tem muita multimídia, muita coisa. Mas, amados, o mais importante é aquele que tem fome, que possa comer e se saciar. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou tentar no máximo, eu não sou profissional na leitura, realmente há deficiências demais, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, mas eu quero que você acompanhe essas leituras, porque ela é importante para você e para mim, para que a gente possa cada vez mais internalizar, conhecer e nunca esquecer sobre a ira, né? E sobre esse quão horrível é o pecado e o que ele pode fazer contra nós e em nós e tudo que nos cerca. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A ira de Deus é uma perfeição divina, tanto como a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria, se nele não houvesse a ira. A ira de Deus é a sua eterna ojeriza por toda injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque este é rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. A.W. Pink. Romanos 3, 5 e 6. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Provérbios 11, 20a. O Senhor abomina os perversos. Romanos 1, de 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. As más compreensões em relação à ira de Deus têm levado muitos a entender Deus de maneira errada, ter uma má representação de quem Deus é. Por quê? Porque pensa num Deus severo, num Deus que se ira, num Deus que quer punir, né? Nós vemos muitos filmes, muitas coisas da vida real, muitos exemplos que a gente ouve de gente tentando aplacar a ira de Deus. Ó, não faz isso não, porque Deus castiga. Não faz isso não, porque Deus vai punir, Deus vai, sabe? E aí vamos fazer, se mudar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, pumba, cai um raio ali, porque não, Deus tem que ser do jeito de Deus, e Deus... Nossa, a confusão acerca da ira de Deus nos mostra um Deus raivoso, um Deus nervoso. E propositadamente, o Deus desse século trabalha nisso. Na imagem de um Deus da Bíblia é um Deus raivoso, um Deus melindroso. Cuidado com o Deus da Bíblia, porque se não fizer exatamente como ele está falando, bum, cabum, né? Não é esse o nosso Deus.
É um Deus de ira, sim. Dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz, horrenda coisa é. Ele nunca escondeu a ira dele, do seu povo. Ele nunca escondeu que ele se ira. Mas por quê? Eu ouvi um exemplo certa vez. Eu não sou muito bom nos meus exemplos, não. Mas nesse que eu ouvi, eu gostei. Eu vou passar para você, se é que você já não ouviu também. Sobre criança, né? Você ama criança. Você tem filho, filha, e sobrinhos e crianças em geral. É uma coisa pura, linda, maravilhosa. Uau, como eu amo criança, né? Você protege. Ela está indo para um lugar perigoso. Você fala, não, aqui não pode. Você ajuda, você alimenta, você trata, você ensina, você ri junto. Você desce ao nível da criança, corre com a criança, deixa a criança ganhar a corrida. É um relacionamento sui generis, é coisa maravilhosa e linda. Então, se você a ama, você a protege, você cuida, né? E aí, de repente, aparece alguém que entra na vida dessa criança e a maltrata muito, a violenta, destrói a criança. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou comedido, racional, penso nas minhas ações, mas num momento desse, eu acho que eu seria meio imprevisível, né? Por quê? Porque eu amo tanto aquela criança que esse pedófilo, essa pessoa que invadiu para maltratar e destruir, machucar minha filha, meu filho, uau, a minha ira vai preceder a tudo que eu puder pensar. Por quê? Porque eu amo. Então, porque o fruto do meu amor foi atingido dessa maneira, eu tenho que ter ira contra esse agressor. Muitos, na teoria, ou na hipocrisia, dizem, não, esse pedófilo teve uma razão de fazer isso. Ele foi traumatizado quando ele era criança. Você arruma explicações. Não, vamos separar ele, mas vamos cuidar, não precisa de punir. Vamos ajudá-lo, né? Eu entendo que nós temos que fazer alguma coisa assim, não é matar. Mas de qualquer maneira, existe a ira real, produzida por causa do amor. A ira surgiu por causa do amor que eu tenho à minha filha, ao meu filho, àquela criança. O exemplo não é perfeito, certamente, mas dá para você entender que a ira não é desassociada do amor. Completamente não é. A ira nervosa, a ira raivosa, aquela ira arbitrária, não, eu não quero ter que ser do meu jeito. Não, esse não é Deus. Nunca foi e nunca será, né? Essa é uma má representação de Deus feita pelo maligno, pelo Deus desse século, pela índole da carne, que não quer se relacionar com Deus. Então, quando você vê os mandamentos de Deus, você fala, não, é muito mandamento, é muita regra, tem que fazer assim, tem que fazer assado, é do jeito que Deus quer. Se fizer do jeito que Deus quer, não quero isso não. As regras de Deus, os mandamentos de Deus, os decretos de Deus são para o nosso bem. Entende isso? É para o nosso bem. Não é porque ele é caprichoso, decidiu, vou botar esses mandamentos aqui, tem que fazer igual. Não. É para o nosso bem, é para o nosso bem, tudo. Ele conhece o que é bom para nós. Então, quando ele diz, ele instrui acerca de casamento, criação de filhos, do pecado, Deus está fazendo com cuidado para a nossa vida. Eu lembro uma feita do meu filho, minha esposa estava passando roupa e ele ali perto, né? Não é uma boa coisa estar perto de quem está passando roupa. E ele queria pegar no ferro e a gente segurar, não, tá quente, não, isso machuca, não faz isso, não vai te machucar. E ele ficava naquela. Parece que quanto mais a gente falava que não mexe no ferro, mais aquele ferro criava uma atração nele. Ele tinha tanta coisa para brincar ali naquele quarto, mas aquele ferro se tornou assim a obsessão da vida dele. Não, esse ferro tem alguma coisa, ninguém deixa nem encostar nesse ferro, então tem alguma coisa nele. E aí, a gente mexe daqui, dali e tal. Uma distraçãozinha muito rápida. Puf, ele encostou a mão no ferro. Aquele grito, aquele desespero, aquele choro. E a gente, foi ver, não foi nada grave, foi uma coisinha de nada. A gente deu até uma risada, falou, olha, tá vendo ele apontando pro ferro, assim, aquilo ali é mal. Mas era o que a gente estava tentando dizer. Ele mostrando, não põe a mão aí não é lugar de pôr mão. O ferro não é uma coisa maligna em si, ele é bom, está sendo usado para o bem. Mas tem o jeito certo, tem a hora certa, enfim, muitas coisas dos mandamentos de Deus é desse jeito. Não, por que Deus não quer que eu ponha a mão no ferro? Entendeu? É bem assim. Deus é um Deus bom e os mandamentos dele são bons. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela é boa para nós no corpo e na alma, em todos os níveis.
Mas aí o Deus desse século quer dizer que o nosso Deus é um Deus arbitrário, caprichoso, sabe? Tem que fazer do jeito dele, senão bumba, cabum. Não, não é nada disso. Mas preciso que a gente entenda que nós não podemos interpretar errado, compreender mal a ira de Deus. Nosso Deus não é um Deus nervoso. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo o alerta dos seus caminhos e viva? Êxodo 34, 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. 1 Timóteo 2, de 4 a 6. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. A ira de Deus, reenfatizando, não é uma coisa arbitrária, nervosa, caprichosa. A ira de Deus revela o pecado e quão horrendo ele é, e quão mau ele é. Se Deus não reagisse ao mal, ele seria um Deus justo. Se ele não reagisse ao mal que há no mundo, ele seria um Deus justo, um Deus de amor, um Deus protetor, um Deus que cuida, um Deus que provê? Certamente não. Esse Deus nunca tentou ocultar a sua ira, porque a ira de Deus, ela é perfeita. Ele é o único que pode se vingar com perfeição. Ele sempre falou, ele sempre ensinou, ele sempre advertiu o homem acerca da sua ira, acerca dos limites. Nós precisamos ir mais fundo nisso. Naum 1, 3a. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Salmos 7, 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Um juramento é feito para confirmação, para confirmar uma palavra e terminar com uma contenda. Olha o que nos diz Hebreus 6,16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Como não tem como Deus não pode jurar por algo superior a ele jura pelo mais alto, ele jura por ele mesmo. Olha o que nos diz Gênesis 22:16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. As Escrituras também nos dizem que Deus jura pela sua santidade. Olha o que nos diz Salmos 89:35. Uma vez jurei pela minha santidade. As Escrituras também nos mostram que Deus jura por sua ira. Em Salmo 95:11 diz: por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus também recorre à sua ira com o mesmo padrão, o mesmo nível, a mesma característica de sua santidade. As duas, ira e santidade, fazem parte dos atributos de Deus, da perfeição divina. Ele tanto jura por uma como pela outra. A atitude permanente do Deus santo e justo, quando confrontado pelo pecado e pelo mal, é designado de sua ira. Trata-se antes de uma qualidade pessoal, sem a qual Deus deixaria de ser completamente justo. J.D. Douglas. Colossenses 3, 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus leva o pecado a sério, a rebelião a sério.
Ele resiste à rebelião, ele resiste ao pecado e quer dar um fim a tudo isso. A palavra nos afirma que a ira de Deus, ela recai, ela cai sobre a iniquidade e a injustiça dos homens. A falta de justiça dos homens requer a justiça de Deus. Jesus não veio para nos livrar do diabo. Ele nos veio para resgate, ele nos veio para redenção, para nos livrar da ira de Deus. A ira de Deus, ela é implacável. Nada pode resistir à ira de Deus. Apocalipse 6, de 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isaías 24, 1, 3 e 6. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e transforma a sua superfície, e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados, por isso são quem restam. Falar do derramar da ira de Deus é uma coisa assustadora, avassaladora para o nosso entendimento. Imagina o derramar da ira de Deus, né? A manifestação da ira de Deus, o dia da vingança do Senhor. Esse dia chegará. E só Deus pode se vingar, porque a sua vingança é justa e é perfeita. Mas a manifestação da ira de Deus é algo implacável. O derramar da ira de Deus. Quem poderá resistir nesse dia? Sofonias 1, 14, 15 e 17. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de treva, dia de nuvens e negridão. Isaías 34, 2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Apocalipse 19, 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Isaías 66, 15 e 16. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Os iníquos, os ímpios, os não salvos, eles enfrentarão a ira de Deus. Mas não somente a ira de Deus, a manifestação e o derramar da ira de Deus no período de tribulação, de grande tribulação. Eles sofrerão eternamente, né? O abandono de Deus, o afastamento de Deus e a ira de Deus sobre eles.
É irônico até a gente imaginar que aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, aqueles que rejeitaram a Deus, sofrerão de Deus a rejeição. E quando é que se dará essa manifestação da ira de Deus, os flagelos do derramar da ira de Deus? Sabemos que esse período de terrível tribulação, esses 7 anos, que correspondem à 70ª semana de Daniel, que estará ao comando do anticristo na terra, na sua segunda metade, ou seja, nos últimos 3 anos e meio, quando já tiver ocorrido o abominável da desolação, aquele que quer ser como Deus, que quer se assentar no lugar de Deus e ser adorado como Deus, que o céu irá reagir e a humanidade irá sofrer então os flagelos do derramar da ira de Deus na terra. É quando se abrirão os 7 selos, né? E em seguida se tocarão as 7 trombetas e depois se derramarão 7 taças da ira de Deus. Dura coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Talvez eu tenha enfatizado e falado disso várias vezes e talvez repita mais algumas ainda. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em relação ao tempo, a gente vê que as Escrituras, elas são meio relativas algumas vezes, né? Falam de acontecimentos futuros, mas falam no tempo passado, né? Isaías profetizou, disse, ele foi oprimido e humilhado. Passado, mas isso iria acontecer no futuro. Quando viesse o Messias, ele seria oprimido e humilhado. Um filho se nasceu, um filho se nos deu. Como se tivesse acontecido agora, mas é uma coisa que ainda iria acontecer. Isso é fácil da gente entender, fácil de perceber. Então, com relação ao tempo do derramar da ira de Deus, dos flagelos da ira de Deus, a gente sabe que vai acontecer depois desse tempo do abominável da desolação, né, da transgressão assoladora. Sim, acontecerá depois disso. Se é um dia depois, 2 dias, 1 ano depois, isso a Bíblia não precisa e nem é tão importante. O importante é você saber que chegará esse dia, no momento de grande tribulação, que haverá o derramar da ira de Deus sobre a humanidade, sobre a terra. Esse tempo virá e dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a ênfase, essa é a frase, esse é o verso que eu quero enfatizar, porque é isso que os homens vão experimentar, cair nas mãos do Deus vivo. Os 7 selos de Apocalipse. Existia um livro lacrado com 7 selos e ninguém era digno de abrir esse livro. Mas aí apareceu aquele que venceu, o Cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá, Jesus. Ele foi achado digno de abrir o livro desatando esses 7 selos. É muita revelação aí. Nós não vamos poder tratar disso agora. No futuro, quem sabe, a gente faça um estudo mais profundo sobre isso, porque é muita coisa para a glória de Deus. Mas agora nós vamos falar exatamente da abertura desses 7 selos, sendo os primeiros 4, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 5:2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O primeiro selo indica o aparecimento de um cavalo branco, mas o seu cavaleiro não é Cristo. Alguns ainda tentam colocar Cristo nesse cavalo branco, mas é uma falsa paz que é propagada, exatamente pelo homem da iniquidade, o homem do pecado, do anticristo, da primeira besta do Apocalipse, aquele que implementa uma paz mundial, uma aliança de paz, um tratado de paz para a humanidade. Certamente se falará de paz e segurança, mas quando se falar de paz e segurança, acontecerá e ocorrerá uma repentina destruição, porque é uma falsa paz, com a intenção de controle, com a intenção de ter autoridade sobre o mundo, e isso acontecerá, porque Deus vai permitir que o anticristo governe esse mundo. Apocalipse 6, 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que se achava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer.
1 Tessalonicenses 5:3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa paz, falada aqui, ela não é duradoura, porque ela é uma falsa paz, não será perene, haverá um fim. E o fim será quando o anticristo, ou o pequeno chifre que é descrito em Daniel, quando ele quiser entrar no templo de Deus e ser adorado como Deus. Ou seja, ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, aquele sacrifício diário feito toda manhã e toda tarde. Quando ele fizer cessar o sacrifício, a oferta de manjares e a oblação, e querer ser adorado como Deus no templo, Israel irá se opor, haverá quebra desse acordo de paz, uma quebra forte, porque Israel não permitirá, falar, você não é Deus, você não é o Messias, quem é você para querer entrar no lugar de Deus e ser adorado como Deus? Mas a própria existência do sacrifício contínuo e da oblação implica dizer, pressupõe-se que o templo existirá novamente, construído novamente nos moldes do templo de Salomão. Nós sabemos, se você for a Israel hoje, que já existe tudo pronto. Os utensílios do templo, todos eles já estão prontos, construídos, conforme prescrição bíblica. Os sacerdotes já foram treinados, estão prontos para começarem o trabalho de sacrifício contínuo no templo. O projeto de construção do templo também está pronto. O que falta, e é um tempo recorde, o que falta é simplesmente a ordem, vamos fazer. Isso provavelmente, suposição minha, acontecerá no início desse governo, após a guerra de Gog e Magog, onde Israel estará numa posição de vitória, vai haver esse acordo para construir esse templo. Suposição minha. Alguns dizem que esse sacrifício contínuo tem a ver com vidas sendo trazidas ao Senhor, essa oferta de oblação, de manjares e a oblação tem a ver com isso. Mas o que a gente percebe é que esse templo precisa estar de pé para que esse sacrifício seja quebrado. De qualquer forma, a ênfase toda aqui, nesse momento, quando estamos falando do primeiro cavalo, o cavalo branco de paz, de falsa paz, é que realmente essa paz é falsa e será quebrada, e daí haverá uma grande tribulação, como jamais vista na terra. Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O segundo selo é o aparecimento do cavalo vermelho, que indica guerra, O cavalo vermelho se refere à guerra, a derramar de sangue, que exatamente ocorrerá após o fim dessa paz, dessa falsa paz que foi implementada. O surgimento do cavalo vermelho implica dizer muito sangue e muita guerra. Apocalipse 6, 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O terceiro selo é o aparecimento do cavalo preto. Seu cavaleiro vem com a balança na mão, indicando fome. Vai haver um controle rígido de comida, escassez e carestia para todo lado. Apocalipse 6, 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo, ele indica o aparecimento do cavalo amarelo, que representa morte. Não só a morte por causa da guerra, por causa da fome, da escassez, mas também as próprias feras da terra vão participar dessa carnificina que vai ocorrer. 1/4 da população mundial vai perecer na passagem desse cavalo amarelo, da morte.
Para você ter uma ideia, Europa e Estados Unidos é a metade desse número. Serão mais de 2 bilhões de pessoas mortas pela passagem desse cavalo amarelo. Apocalipse 6, 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O quinto selo indica um período de grande perseguição àqueles que confessaram o nome de Cristo durante esse tempo de tribulação. Aqueles que não aceitaram o sinal da besta, a marca da besta. Aqueles que não se curvaram à adoração ao anticristo. Apocalipse 6, de 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. No sexto selo, a humanidade começa a experimentar porções gigantescas da ira de Deus caindo sobre a terra. A terra e o céu começam a reagir a essa ira. Terremotos, grandes terremotos movimentam a terra, ilhas e montes, catástrofes no céu para todo lugar. As pessoas estão apavoradas, se escondendo e reconhecendo que a ira de Deus está caindo fortemente sobre eles. Apocalipse 6, de 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? O sétimo selo então é aberto, e há grande silêncio, há um enorme silêncio no céu. Diante de todos esses juízos, nós sabemos que a terra estará em polvorosa, em desespero, diante de tamanha aflição que está sobre a terra. Mas em seguida haverá trovões e terremotos, indicando que as trombetas começarão a soar, e em seguida as taças da ira de Deus também serão derramadas. Apocalipse 8, de 1 a 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhes dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. As trombetas. São 7 anjos que estão diante do Senhor para tocar as suas trombetas. Essas trombetas, as 7, na verdade, se refere ao 7º selo. Só que antes desses anjos tocarem as suas trombetas, aparecerá um outro anjo,
carregando e trazendo consigo um incensário, cheio das orações dos santos. E esse incensário será lançado à terra, indicando que há relação entre essas orações dos santos e as trombetas que estão prestes a serem tocadas. As 4 primeiras se referem ao mar, à terra, aos céus, aos rios, aos montes, e as outras 3 diretamente com a humanidade. Apocalipse 8:2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Ao tocar da primeira trombeta, haverá saraivada de fogo e granizo sobre a terra, o qual destruirá 1/3 da vegetação, todas as árvores e plantas. Apocalipse 8:7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 1/3 parte. Queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Salmo 11:6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Ezequiel 38:22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Ao tocar da segunda trombeta, um meteoro em chamas foi lançado ao mar, e destruiu e matou e dizimou a 1/3 parte dos animais marinhos, assim como as frotas navais. Apocalipse 8:8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Ao tocar da terceira trombeta, um outro meteoro, uma estrela em chamas, cai sobre a terra. Seu nome é Absinto. Absinto é a erva mais amarga da terra. Ela cai em direção às águas, à fonte das águas, às águas puras, às águas doces, e contamina essas águas, que começam a ter gosto de absinto, e começa a haver mais morte e mais destruição. Apocalipse 8, 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Jeremias 9, 14 e 15. Antes andaram após o propósito do seu coração e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei de beber água de fel. Ao soar da 4ª trombeta, haverá danos na lua, no sol e nas estrelas. Certamente as condições atmosféricas da Terra nunca mais serão as mesmas. Apocalipse 8:12. E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Lucas 21, 25 e 26. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Ao tocar da 5ª trombeta, aparecerá uma águia no céu e anunciará 3 ais sobre a terra. A 5ª trombeta é o primeiro ai. As portas do abismo serão abertas, e surgirão demônios que irão atormentar a humanidade.
por 5 meses, 5 longos meses. Os homens pedirão a morte, mas a morte não os alcançarão, porque não haverá morte durante esses 5 meses, somente tormentos. Apocalipse 9, 1 e 2. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Apocalipse 9, de 7 a 10. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Ao tocar da 6ª trombeta, também considerado o 2º ai sobre a terra, acontecerá a morte da 1/3 parte da humanidade. Aqueles demônios que foram lançados à terra, soltos à terra com a abertura das portas do abismo. Agora, antes eles tinham só autorização para atormentar com dor e aflição aos homens. Mas nessa 6ª trombeta, eles vão poder matar a 1/3 parte da humanidade. Apocalipse 9, de 13 a 15. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Ao soar da 7ª trombeta, ou do 3º ai, o autor faz uma pausa e fala das 2 testemunhas e do rolo amargo e doce. Nós vamos tratar disso em outro tema, à parte, no outro módulo. E aqui nós só vamos fazer mais uma observação antes da gente entrar no derramar das taças. É que a igreja não estará passando por esse tempo da ira de Deus. Você pode ver no nosso módulo Grande Tribulação, que a gente explica um pouco melhor o que a Escritura nos mostra, que nós somos salvos da ira. Esse tempo não é para a igreja já terá sido arrebatada. É só para frisar que quem estará sofrendo essa manifestação da ira de Deus é a humanidade ímpia, não salva e blasfema. Apocalipse 11, de 15 a 19. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos teus santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Chegou o momento do derramar das taças da ira de Deus. São 7 taças que serão derramadas ininterruptamente. É o ápice da ira de Deus.
é o ponto culminante de tudo, difícil da gente entender tamanho poder de destruição e de pavor que haverá sobre os homens. Enquanto nas 7 trombetas houve destruição da terça parte de tudo, da humanidade, dos animais, do mar, da terra, do sol, da lua, agora no derramar das 7 taças é indizível o que está para vir. Apocalipse 16:1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Derramar da primeira taça da ira de Deus, a saúde da humanidade vai ser fortemente atingida. Comparado com a 6ª praga que foi derramada no Egito, mas em proporções infinitamente maiores, haverá chagas malignas e purulentas entre os homens. Êxodo 9, 10 e 11. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés as espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Apocalipse 16, 1 e 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A 2ª taça da ira de Deus foi derramada no mar. Semelhantemente à praga do Egito, como o sangue de um morto, o mar foi inundado de sangue, e toda criatura marinha morreu. Toda ela. No tocar das trombetas já havia morrido a terça parte, mas agora nenhuma sobreviveu. Somente corpos de animais marinhos boiando e se putrefazendo sobre as águas. Apocalipse 16, 3. E o 2º anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como a de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. No derramar da 3ª taça da ira de Deus, o céu declara a justiça de Deus, o céu fala da justiça de Deus. E, na verdade, todos os rios e lagos são transformados em sangue. E já não há mais vida marinha, vida aquática na terra, e nem água potável mais para se beber. Êxodo 7:19. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue. Apocalipse 16, de 4 a 7. E o 3º anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isaías 19, de 5 a 8. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão, a relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. No derramar da 4ª taça da ira de Deus, o sol aumentaria muito seu calor e atingiria a humanidade, trazendo queimaduras e ardências em seus corpos.
E vale salientar que diante de tudo isso que o homem está passando, não haverá arrependimento algum, mas senão blasfêmias contra os céus e contra Deus. Apocalipse 16, 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Assim como foi no Egito, na 9ª praga lançada contra o Egito. Agora, no derramar da 5ª taça da ira de Deus, a terra estará em escuridão, toda a terra estará em trevas. E os homens estarão com suas chagas, com suas dores, com as suas queimaduras, proferindo blasfêmias contra os céus, e não haverá nenhum tipo de arrependimento. Êxodo 10, de 21 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Apocalipse 16, 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. No derramar da 6ª taça da ira de Deus, a palavra nos revela algo impressionante. A trindade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta, cada um deles abrirá sua boca e lançará um espírito maligno que irá pelo mundo a convocar, a preparar os reis do Oriente, reis de toda a terra, a se armarem e a virem para Jerusalém, para Israel, para uma batalha final que tem o nome de Armagedon. Um grande rio será seco, não haverá mais nada para que permitisse a passagem desse grande exército. Apocalipse 16, de 12 a 16. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Daniel 11:44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E o derramar da 7ª taça da ira de Deus trouxe sobre a terra um grande terremoto, como nunca se viu, que fez a cidade se fender em 3 partes, e as ilhas sumiram e os montes sumiram, algo terrível. E a palavra fala que houve chuva de granizo sobre a terra, com pedras cada uma pesando 35 quilos. E o que acontece daí é que os homens continuam ferozmente a blasfemar contra Deus. Apocalipse 16, de 17 a 21. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e muito grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi esse grande terremoto.
E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então Jesus virá em glória e pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus, e no combate de Armagedon vencerá as trevas. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Satanás será preso, amarrado, acorrentado e ficará inerte por 1000 anos, quando se instaurará o milênio na terra com Jesus Cristo, uma terra renovada, repreparada e retrabalhada. E depois disso vem o juízo final. Apocalipse 19, 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ezequiel 36, de 33 a 36. Assim diz o Senhor Deus: do dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Zacarias 14:16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Se um príncipe tem inimigos metidos numa de suas cidades, não lhes envia provisões, mas mantém sitiado o local e faz o que pode para vencê-los pela fome. Mas o grande Deus, que poderia levar todos os seus inimigos à destruição num piscar de olhos, tolera-os e se empenha diariamente para sustentá-los. Não penseis, pois, que escapareis assim, pecadores. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Quanto mais admirável é agora a sua paciência e generosidade, mais terrível e insuportável será a fúria resultante dos abusos feitos à sua boa vontade. William Gurnall, 1660. O Espírito Santo de Deus ainda não foi retirado. Ele foi nos dado como Consolador. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos condições de, através do Espírito Santo de Deus, de entender sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Porque nós precisamos tomar decisão, ainda é tempo de graça, ainda é tempo de salvação, a porta está aberta, o acesso está aberto. O sacrifício foi feito por você e por mim, para que nós alcançássemos de graça, um favor imerecido de Deus, uma salvação das coisas que estão por vir. Não é para você agora também voltar-se a Deus com medo da ira, voltar-se a Deus por causa do medo do inferno, porque nós temos maravilhas em Cristo, nós temos plenitude de alegria em Cristo, nós temos o completo preenchimento do nosso ser em Cristo. Ele é aquele que tudo enche em todas as coisas. Ele tem exatamente o que eu e você precisamos para sermos completos.
Esse caminho não é um caminho alternativo à ira de Deus. Esse caminho não é um caminho alternativo ao inferno. Esse caminho é tudo que nós precisamos para nos sentirmos plenos. É o caminho de volta ao seu Pai. É o caminho de volta para casa. É o caminho de andar com Jesus para sempre. Peça a Deus. Fale com Deus. Peça a Ele instrução, esclarecimento. Peça a Ele a verdade na sua vida. Peça que Ele se mostre a você. De coração aberto, fale com seu Pai, fale com seu Criador, fale com seu Redentor. Peça a Ele que tire de você todo o engano, toda a armadilha que você possa estar nela, toda a revolta, porque você percebeu que no final dos tempos, nesse tempo de tribulação, o homem terá o coração tão duro, tão enrijecido, porque não haverá mais o Espírito Santo para convencê-lo do pecado, da justiça nem do juízo. Ele ficará um homem blasfemo eternamente, porque ele não terá mais como reconhecer nada. Ele agora estará eternamente afastado de Deus, eternamente num lugar que não dá explicação, que não tem explicação. Mas o tempo de hoje, que não seja por medo do inferno e medo da ira, mas seja porque a porta que está aberta diante de você, ela é maravilhosa. Andar com Deus é maravilhoso. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é muito grande. Ele ama você. Ama você sem limites. E Ele quer você perto dEle. Então é tempo de você buscar Deus em sinceridade, em honestidade. Não em religião, não em regras, não nenhum invólucro cabe Deus. Nenhuma caixinha cabe Deus. Deus não cabe em lugar nenhum. Mas você precisa dEle para ser feliz, para ser completo. É tempo de você se voltar a Deus, porque ainda existe tempo, ainda existe graça, ainda existe salvação. Em nome de Jesus, recebe um abraço forte e que o Senhor te abençoe sem medidas.